Os lugares mais arrepiantes do mundo que, com certeza você não conhece em cada lugar, se tem uma influência assustadora sobre os indivíduos de lá, como um centro recreativo, uma casa abandonada, uma conexão ferroviária que acompanha uma lenda obscura. Tem sido sempre uma maravilha cativante, embora difícil de esclarecer. Inúmeros autores e produtores utilizaram esta maravilha para um impacto incrível, como das cidades de Stephen King e de The Real Innsmouth de Lovecraft, a casa de Bo Hadley no exemplar do Kill a Mockingbird de Harper Lee. Alguns locais são basicamente desagradáveis, se legitimamente defendido. Aqui veremos pontos genuínos assustadores que o farão imediatamente cagar nos jeans e fugir. Aeroporto Granada. Os cemitérios são inatamente assustadores, certo, mas este não é um cemitério que abriga carcaças em desintegração, entretanto é um talvez cemitério terrestre para aeronaves russas e cubanas do período soviético. O Piaro foi o primeiro terminal aéreo de Granada, inaugurado em 1943, antes de ser rapidamente tomado pelas potências aliadas como base aérea militar durante a Guerra Universal subsequente. Em 1979, o governo granadino foi assumido por um partido marxista-leninista denominado Movimento das Novas Joias. Ao longo dos poucos anos seguintes, Granada parecia muitos com os estados socialistas, transbordando de transtornos e assassinatos extrajudiciais. Isso provocou o ataque dos Estados Unidos, durante o controle americano de Granada em meados dos anos 80. O terminal aéreo foi capturado pelo 8º Regimento de Fuzileiros Navais e utilizado como sua base de operações. A reserva Trubiking Nova Zelândia, o nome deste local, não faz com que os cabelos do pescoço de ninguém fiquem em pé. Parece um local que você adoraria fazer uma excursão com sua família. Tente este, TC Cliff Lunatic Asylum. Mais assustador. Ótimo, já que esse é realmente o local que costumava existir na natureza. Além disso, é desagradável como um inferno. Existem muitas bases mentais desertas e renovadas que você pode visitar em qualquer lugar do mundo, e elas são terrivelmente assustadoras, mas há algo realmente preocupante no lugar onde já teve uma clínica médica psicológica. Não há muita possibilidade de um jumpfest cafona, caçador de aparições, produzido aqui, mas parece trágico, frequentado por tormento genuíno e as violações de pacientes mortos há muito tempo. Um desses indivíduos foi Edward Lionel Terry, um inglês que matou um viajante chinês sem um tostão chamado Joy Kun-yang em 1905. O refúgio também sofreu um incêndio mortal que destruiu a ala 5 em 1942, matando tudo, exceto 2 pacientes do sexo feminino. Não resta uma parte significativa da primeira estrutura, mas isso contribui para o misticismo do local, devido a lendas de imagens de espíritos perdidos vagando pelo terreno em busca de sua cama-caverna. Na Grécia, cada cultura antiquada tem algumas cavernas significativas. Costumávamos viver neles. A cultura helênica tem uma relação extremamente próxima com as cavernas, particularmente colocando profetas virginais nelas para serem bombardeados por gases estúpidos para dizer o que está por vir. Este colapso de Penteli, ao norte de Atenas, traz à tona tal peculiaridade e tem o conjunto de experiências para legitimá-la. A caverna foi antes o meio pelo amor do deus Pan e dos duendes, um local de festa onde as linhas entre a cena fugaz do passado do mundo está obscurecido. Posteriormente, os cristãos ortodoxos utilizaram a caverna como um retraimento, estabelecendo uma pequena igreja comprometida com Santo Spiridon e São Nicolau, o último amplamente sendo a razão para nossa representação avançada do Pai Natal e tendo gerenciado o anjo caído. Durante os anos 1800, a caverna foi uma base para Davies, um vigarista que emprestou seu apelido ao nome da caverna e obviamente escondeu alguma fortuna lá. O local também foi utilizado pelos militares durante a Guerra do Vírus, emprestando uma irregularidade específica da Área 51 ao local para obrigar o sentimento ocultista. Numerosas lendas, tanto mais experientes quanto metropolitanas, estão relacionadas com a caverna. Kudar na Índia. No ponto em que você visualiza uma cidade fantasma, são comuns as fotos de um local de mineração deixada para ser devorada pelo deserto em algum lugar do oeste dos Estados Unidos, onde as garantias da corrida do ouro nunca surgiram.
Você provavelmente não tinha um assentamento Brahmani em Rajasthan como prioridade, não é? Centrado em um santuário para a deusa mãe, que mostra restos de esculturas que retratam Ganesha, Vishnu e Asura Mahishasura apenas como um anônimo, deus da equitação da vizinhança. Rumores próximos se espalharam sugerindo que os habitantes da cidade foram expulsos por um homem indecente chamado Salim Singh, que precisava garantir uma jovem da vizinhança para si. Ele enviou vigias para buscá-la, mas os moradores os mandaram embora até a manhã seguinte. No momento em que os guardas voltaram, a cidade estava deserta. Antes de partirem, os habitantes da cidade insultaram Kudara, fazendo com que todos os que tentassem morar lá fossem atormentados por entidades poderosas. Em 1890 a cidade acabou sendo erradicada devido à diminuição no abastecimento de água. A ilha Bunsi na Serra Leoa. Nessa ilha fluvial de degradação é horrenda e terrível, embora extraordinária em um aspecto fundamental. Você pôde visitá-la. Tudo bem, existem diferentes contrastes. Não foram detidos doentes encontrados nesta ilha, era um meio para mercadores de escravos ingleses, não infratores da lei. Ela está situada em Serra Leoa, não na Inglaterra. Além disso, foi frequentemente atacado por corsários como Bartido, Black Bart em inglês, e os franceses durante suas numerosas batalhas com a Grã-Bretanha. A Ilha de Fogo era o principal ponto de preparação para escravos que iam para as províncias britânicas Geórgia e Carolina do Sul, usadas para trabalhar nas fazendas de arroz lá. O outro incrível era o palácio de escravos na ilha, que sofreu inúmeros ataques de bandidos e corsários portugueses e crioulos luso-africanos durante o século XVIII, mas não conseguiu sobreviver a um adversário incrível: a anulação da escravidão. Em 1840, muito tempo desde a anulação da escravidão na Grã-Bretanha, o local estava deserto. Um ar triste contamina este local, mas hoje já conta com subsídios reservados para a reforma da ilha para ser um local de veraneio. Talvez deva ser deixado para a natureza a história que foi registrada, e talvez as aparições do passado devam ser abandonadas. Tommy Jones. No país de Gales há algo doloroso e encantador neste marco encontrado nos confins das montanhas Brecon Beacons em South Wales. O monólito denota onde o corpo de um jovem que se perdeu foi descoberto, atualmente utilizado como um marco para exploradores que duvidam de suas áreas quando as montanhas ficam nebulosas. A história inegavelmente mais famosa é de A Senhora do Lago, é inegavelmente menos fantasiosa, mas a história de Tommy Jones, porém, é valiosa. Tommy era um garoto de 5 anos das minas de carvão do Vale Ronda que estava a caminho para visitar seus avós que viviam em uma fazenda perto da cidade velha de Brecon em 1900. Ele se reuniu com seu avô e o primo William, com quem saiu para contar à avó que ele tinha aparecido e que também iria esperar o pai. O pequeno Tommy ficou apavorado com a escuridão e optou por ir para o seu pai, mas ele não conseguiu voltar. A família e um lutador que preparava rifles nas proximidades começou a caçada imediatamente, mas nada encontrado. Se passou um mês de buscas em áreas abertas a cada dia, até que depois de 30 dias, o corpo de Tommy foi descoberto onde se encontra a escultura.